Ô Bilinski, eu queria te pedir um favor. Eu queria te pedir para você ajudar a gente a entender o que acontece agora na Câmara com relação à segurança. Né? Segurança Pública, você que é presidente da Comissão de Segurança Pública e combate ao crime organizado, o que a gente tem que olhar? Olhar com atenção, reclassificação de grupo, de facção em grupo terrorista, o que vai, o que não vai, onde o governo está tentando dar uma enrolada na gente. Para que lado a gente tem que olhar, Bilinski? Pitoli, o governo ele tem uma máquina de propaganda muito grande. Para você ter uma ideia, o orçamento da segurança pública do governo Lula, ele só diminui, né? No ano de 2025, ele foi 20% menor do que 2024. Ou seja, estão tirando dinheiro da segurança pública e colocando dinheiro na propaganda, né? Na comunicação. Hoje, não dá para assistir um filme, Pitoli, não dá para abrir um Netflix sem assistir propaganda do governo. E o que o governo faz com esse dinheiro de propaganda? Ao invés de agir de verdade, ele usa o dinheiro para vender uma fumaça para o povo. Então, todos nós sabemos que a principal preocupação do brasileiro é a segurança pública. Eu estou aqui agora em São Paulo, parado, dando entrevista para você. Eu estou olhando o meu quadrante aqui, o meu retrovisor, estou com a arma na mão. Do meu lado está o Esteves, no outro retrovisor, olhando para frente e no quadrante dele. A gente sabe, isso aqui é o risco que a gente está enfrentando hoje no Brasil inteiro. Alguns estados muito mais do que outros, mas segurança pública é a principal preocupação do povo. Sabendo disso, o que o governo faz? Ao invés de trabalhar para resolver o problema, o que significa trabalhar para resolver o problema? Significa trazer a legislação que vai atacar diretamente os principais problemas do brasileiro. Nossos problemas são: ladrão não fica preso, audiência de custódia, progressão de regime. Vale a pena praticar o crime. Mesmo que o cara seja condenado, mesmo que ele fique preso, ele não fica preso tempo suficiente. E, principalmente, os direitos do preso estão tão enraizados dentro do sistema que é muito difícil alguém ser responsabilizado por uma conduta criminosa de verdade. Ninguém fica preso. Ninguém fica preso tempo suficiente e o crime só aumenta, só domina. Ao invés do governo tratar desses problemas, ele joga peças de marketing, né? Ele faz propaganda. A primeira propaganda foi a PEC da segurança pública, que não tem nada de segurança pública no texto dela. É uma PEC que concentra poder nas mãos da União, concentra poder nas mãos do governo federal. Qual é a solução? É descentralização. Ao invés de você concentrar na União, é você permitir que as guardas municipais tenham mais orçamento, mais força, mais gente para trabalhar. Você permitir que os governos estaduais tenham mais responsabilidade sobre controle de fronteiras. Mas não, o governo quer concentrar nele. E na PEC da segurança, ele faz concentração legislativa também. Ao invés de permitir que os estados legislem sobre direito penal, que ia ser um paraíso, Pitoli. Imagina se houvesse o Código Penal de São Paulo. Você acha que a gente ia ficar passando mão na cabeça de vagabundo? Nunca, nunca. O estado de São Paulo é um estado de direita, um estado que valoriza quem trabalha e quer bandido na cadeia. Aqui no estado de São Paulo, a gente passaria a pena de morte para homicida, para estuprador. Eu tenho certeza absoluta que nenhum paulista é a favor do crime organizado. Ao invés de ele permitir isso, ele traz mais poder legislativo, mais poder de coordenação da atividade policial para a União. Então, aquela operação no Rio de Janeiro, que foi uma faxina, né, que a gente conseguiu eliminar mais de 100 criminosos, não aconteceria, porque a coordenação da segurança pública seria do governo federal. Então, esse é o plano do governo federal. Ele chama de PEC da segurança pública e ele joga dinheiro na propaganda, né? E aí todas as putas do jornalismo vão lá falar bem do governo, falar bem da PEC, dizer que é um governo que está lutando pela segurança do cidadão. Esse é o primeiro trabalho do governo. O segundo trabalho foi esse PL que ele chama de antifacção. O que esse projeto de lei faz, Pitoli? Ele garante visita íntima. Visita íntima agora está garantida por lei. Se você não permitir que o ladrão dentro da cadeia, condenado,
mantém a relação sexual, você está quebrando a lei. Não pode. Tem que garantir. E o sargento Faur, ele sempre foi muito claro. Ele falou assim, ó, se o cara quer transar, ele pode transar uns com os outros, né? Isso aí tá liberado. Não tá liberado é você deixar a vida do cara que tá preso uma beleza, uma maravilha, né? É isso que a lei garante. E a segunda coisa que a lei garante, diminuição de pena para quem já foi condenado por participar de organização criminosa. Se você já foi condenado por participar de organização criminosa, fica tranquilo que a sua pena vai ser diminuída pela metade. Olha como o governo Lula é bonzinho. Esse é o PL antifacção. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que separar a propaganda da verdade. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu avô, Pitoli. O meu avô, como eu já tive a oportunidade de conversar com vocês, ele, infelizmente, ele foi vítima do comunismo, né? Meu avô viveu na Ucrânia durante a expansão da União Soviética. A Ucrânia fazia parte da União Soviética. Então, meu avô falava, né, sobre as coisas que o governo fazia, ele usava a palavra propaganda, né? Só que ele falava com um sotaque, né, do leste europeu bem forte, assim. E aí, ali a gente tem que pensar, o que o governo realmente faz e o que é propaganda? E hoje é muito difícil de distinguir, cara. Porque repórteres, jornalistas que falam a verdade como você, como a Auriverde, são raríssimos, eu não conheço. Eu tenho a honra de dizer que eu conheço o Pitoli, que eu ando na rua com o Pitoli, que eu vejo as pessoas parando e falando, ó, é o Pitoli, pô, posso tirar uma foto com você? Parabéns pelo seu trabalho, cara. Porque você fala a verdade, você traz para a população informação real e você não é vendido como são esses outros jornalistas, esses outros homens, né, e mulheres da mídia que estão ali para ganhar um dinheirinho do governo e repetir aquilo que eles querem. A gente viu ao vivo vazar o áudio era da Rede Globo? É da Globo News, Globo News. Da Globo News. Ah, pode falar sobre isso, não tem problema. Porra, vai tomar no cu jornalista com medo de desagradar o governo, senão isso aqui, ó, acaba, tá? Isso aqui acaba. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Segurança pública não é brincadeira, não é coisa para se discutir com propaganda, com conversinha. Segurança pública, você tem que atacar os problemas reais, tá? O governo Lula está distribuindo aspirina para quem está com câncer. O crime organizado no Brasil hoje é um câncer. Se a gente não combater ele de frente, a gente vai continuar tendo problemas, só vão crescer. E na próxima eleição eles vão fazer governadores, vão fazer senadores, vão fazer deputados federais e deputados estaduais. Ou seja, deve piorar a situação diante da força do crime, do dinheiro que não falta do crime, para colocar mais representantes nas bancadas estaduais e também na Câmara e no Senado, Bilinski. Exatamente. Pô, se você for calcular, você sabe que se o Comando Vermelho fosse uma empresa, ele seria a quinta empresa mais lucrativa do Brasil. Do Brasil inteiro. O Brasil inteiro. É muito dinheiro. São bilhões e bilhões de reais na mão do crime todo ano, tá? Só de bet ilegal são 40 bilhões. Só de cigarro são mais 40 bilhões. Só de droga e armas são mais 20 bilhões. São centenas de bilhões de reais nas mãos do crime organizado para financiar aqueles políticos que depois vão defender eles lá na Câmara, no governo, na Comissão de Segurança Pública. Agora, Bilinski, e dessa forma entendo eu que a gente tem que estar de olho no Congresso para entender a disposição destes de endurecer as leis, de endurecer as penas, porque se a gente não tiver isso partindo do Congresso, não tem como cobrar o judiciário, por exemplo, na execução da pena, né? A polícia que vai agir sabendo que vai ficar preso aquele bandido, ou seja, parte do Congresso, né, Bilinski? Exatamente, Pitoli. O Congresso é quem representa o povo. A voz do povo brasileiro é a voz do Congresso Nacional. Então, se o seu deputado não está falando aquilo que você pensa, você votou errado, cara. Você foi enganado. Você escolheu um representante que não fala o que você quer, que não fala o que você pensa. O que eu defendo em primeiro lugar? Segurança pública é o maior problema do Brasil hoje. Ah, mas nós temos muitos. Temos. Eu diria que o maior problema de todos é óbvio. A prisão do nosso presidente Bolsonaro. Esse é o maior problema que ocupa, que tira o meu sono, que exige todo o tempo. Mas
tudo bem, depois do presidente Bolsonaro, é segurança pública, cara. É segurança pública. Então, se o seu deputado não tá antenado, não tá falando sobre isso, não tá brigando por isso, cara, não dá, não dá. Tem muito cara vendido aí, tem muito cara trabalhando pro crime. O líder do governo, Lindbergh, veio falar que foi enganado pelo Hugo Mota, porque o projeto do governo foi modificado. Foi modificado porque era uma merda. Foi modificado porque era muito ruim mesmo. E se a gente não, se a gente depender só dos textos do governo, a gente vai ficar com uma segurança pública fraca, com o povo sendo vítima de crime o tempo todo e com o ladrão mandando no Brasil. Bilinski, e já que você toca no presidente Bolsonaro, a notícia há pouco é que o Paulinho da Força e Hugo Mota devem pautar a história da anistia, o PL da anistia, nos próximos 15 dias. Entendo também que é o momento do eleitor cobrar o parlamentar, que vai o ano que vem pedir voto dizendo que é de direita, dizendo que é conservador, porque tem a galera do Centrão que vai fazer isso, né? Vai aparecer, olha, eu sou de direita e tal. Se não defender a anistia agora, não tem que ter voto em 2026, Bilinski. Anistia geral e restrita, tá? Diminuição de pena, não. O que nós queremos é anistia. Por que a gente quer anistia? Porque é o justo. Bolsonaro não praticou crime nenhum, as pessoas que participaram do 8 de janeiro não participaram de extinção violenta do Estado Democrático de Direito, de organização criminosa armada, tudo isso é mentira. A gente não pode concordar com a mentira, Pitoli. Isso é uma coisa assim, é muito absurda, mas a história se repete dessa forma. Você conta uma mentira 1000 vezes e ela vira verdade. E é isso que o povo brasileiro tem que saber, a diferença entre o que realmente aconteceu e o que o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, diz que aconteceu, que não é a verdade. Não houve tentativa de golpe, não houve extinção do Estado Democrático de Direito, não houve organização criminosa armada. O que houve foi uma manifestação da população. Ah, houve quebra-quebra? Sim, algumas janelas foram quebradas, algumas coisas foram quebradas. Isso aí chama, só o crime de lesão do patrimônio público. Só, tá? Não tem crime nenhum que as pessoas deveriam ficar presas. Essa é a verdade. Se você discorda disso, meu irmão, você já caiu na mentira do governo, você já está trabalhando por inimigo. E se o seu deputado federal não votar pela anistia de verdade, ele tá te enganando e vai continuar te enganando. E se ele tá te enganando com isso, ele tá te enganando com tudo. Isso é outra coisa, Pitoli. Não existe o cara que mente só uma coisinha, tá? E não existe o cara que diz assim, ah, não, eu só votei isso errado. Não, meu irmão. Esse cara tá fazendo um monte de coisa pelas suas costas que você não sabe, tá? Você não consegue, ninguém consegue fiscalizar um deputado federal 24 horas por dia, tá? Você não sabe o que esse cara está fazendo. Se ele não votou a favor da anistia, ele está te enganando em tudo que ele faz. Ele está contando mentira e daqui a um ano, na campanha de 2026, ele vai contar mentira de novo.